Seu cérebro pode estar apodrecendo e você nem percebeu. O excesso de estímulo está destruindo sua atenção. Dopamina alta o tempo todo, foco cada vez menor. Você tenta se concentrar, mas pega o celular sem perceber. Ansiedade, distração, mente acelerada o tempo inteiro. Isso não é falta de disciplina, é uma mente descontrolada. O yoga ocidental ensina você a retomar o controle. Com poucos minutos por dia, você recupera o foco. Acalma a mente e volta a ter direção. A dispersão é o inimigo da mente. Se quiser conhecer o método completo, acesse yogaocidental.com.